vida e tudo que você tem está nas mãos de Deus? Esse é o estudo de número 815 aqui do nosso canal Jabó que Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pois o nosso Senhor tem mãos poderosas e tudo está nas mãos dele. Vamos ao nosso tema. Tudo está nas mãos de Deus. O nosso texto base está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 1, que diz: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Salomão, ele está nos dizendo que todas as coisas estão nas mãos de Deus, e a Bíblia ela nos dá muitos exemplos de homens que tinham a mão do Senhor sobre eles. As mãos do Senhor, por exemplo, era com os que aceitaram ao Mestre Jesus, e estes anunciavam o Evangelho, e Deus agia, transformando e convertendo corações. Vamos ver quem são? Atos capítulo 11, o verso 21, que diz: a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. As mãos do Senhor eram com os apóstolos, mas nesse versículo em especial, quem estava evangelizando eram homens chíprios e cirenenses que aceitaram a Cristo na casa de Cornélio através da pregação de Pedro, segundo alguns estudiosos. E as mãos do Senhor estavam com Esdras, movendo o coração do rei. Esdras era um homem escriba que tinha grande importância para o povo de Israel. Ele era um homem de autoridade e ele era um homem influente. Esdras capítulo 7, verso 6 diz assim: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua graça, moveu o coração do rei a favor do povo de Israel que estava na Babilônia. O rei deu a Esdras tudo o que ele precisava para retornar para Jerusalém, e com uma leva dos judeus que estavam exilados e com uma grande comitiva do rei, e eles foram reconstruir o templo. Vamos ver outra versão que diz assim: este Esdras vinha da Babilônia porque ele estava também no cativeiro. Ele era um escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. Como a mão do Senhor seu Deus repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Então nós podemos concluir que quem moveu o coração do rei foi a boa mão do Senhor que estava sobre Esdras, e Deus o favoreceu. Pelo favor de Deus, que é pela graça, ele recebeu a petição dele. A Bíblia ela fala que os judeus alegres, eles celebraram ao Senhor, porque o Senhor tinha movido, tinha convertido o coração do rei da Assíria a favor deles. Esdras capítulo 6, verso 22, e celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei. O Deus tremendo é o Deus que, para nos favorecer, ele pode mover o coração do rei. As mãos do Senhor também estavam com os judeus que voltavam do cativeiro babilônico. Deus, o provedor, ele proveu as necessidades daquele povo
para a reconstrução do templo. Esdras capítulo 8, o verso 17, o verso 18 diz assim: e os enviei em missão a Ado, o líder de Casífia, e lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo em Casífia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus, e devido ao fato de estarmos sob a boa mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. Eles estavam precisando de um homem sábio para poder estar servindo na casa do Senhor, e Deus é o Deus do infinitamente mais, e juntamente com este homem sábio e capaz, ainda vieram outros homens. Deus, ele é o Deus que ouve as orações, Deus é Deus que responde, e Deus, ele agiu a favor de Esdras, ele proveu, ele supriu as necessidades que foi apresentada a ele, mas Neemias também teve a boa mão do Senhor sobre ele, suprindo as necessidades dele para retornar a Jerusalém e a reconstrução dos muros da cidade. Neemias no capítulo 2, verso 8 diz: e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos, a boa mão do Senhor movia o coração dos reis e move, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Deus move o coração das autoridades para Deus abençoar o seu povo. As mãos do Senhor agia abençoando a Neemias, e a mão do Senhor age nos abençoando. As mãos do Senhor também era com o povo de Judá. As mãos do Senhor concedia àquele povo senso de unidade de pensamento, pois todos estavam no mesmo propósito. Segundo Crônicas capítulo 30, verso 12, por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhe senso de unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Judá estava se preparando para celebrarem a Páscoa do Senhor na direção do rei Ezequias, que tinha consciência do poder libertador, transformador de Deus, da misericórdia e da compaixão de Deus. Segundo Crônicas capítulo 30, verso 9, por quem vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Se pararmos para pensar, o rei Ezequias mandou cartas para os israelitas que não tinham sido levados ao cativeiro da Síria, que tinham ficado em Israel, para as tribos de Israel, mas muitos atenderam e comemoraram a Páscoa com ele. Mas quando o rei Ezequias fala assim: se vocês se converterem, Deus é misericordioso, Deus é compassivo e Deus pode trazer de volta os vossos irmãos e os vossos filhos, porque realmente o rei Ezequias tem razão. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, e a mão do Senhor esteve com Judá, e alguns de Israel se humilharam diante de Deus. Segundo Crônicas capítulo 30, o verso 11, o verso 12, que diz assim: todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém, e a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração
para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Agora há pouco nós lemos este versículo mostrando que o povo de Judá estava no mesmo pensamento, no mesmo propósito de louvar, de servir, de celebrar a Páscoa do Senhor. E as pessoas, elas testemunharam, sabe, sobre quem? Sobre João Batista. As pessoas percebiam que Deus tinha uma grande obra através dele, obra que seria realizada através dele. Lucas, no capítulo 1, verso 66, e aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando o que virá a ser esse menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. O nascimento de João Batista era um grande milagre, porque os pais de João Batista, Isabel e Zacarias, eram idosos, eles eram inférteis. Era uma demonstração da mão do Senhor na vida de Isabel, de Zacarias e na vida de João Batista. João Batista, ele nascera com uma grande promessa que se cumpriria através dele, pois realmente ele era o escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus. Aleluias! Jó, ele queria ensinar o que diz a respeito da mão do Senhor. Vamos ver o que Jó fala. Está em Jó, número 27, verso 1, que diz: ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Jó sabia que Deus é misericordioso, maravilhoso, compassivo, perdoador, que Deus é o Deus de promessas, que Deus é tremendo, e a boa mão do Senhor, assim como agiu no passado, pode ter certeza que ela age no presente, assim como o profeta Isaías nos diz em Isaías capítulo 59, verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Nada e nem ninguém faz a mão do Senhor retroceder, nada e nem ninguém pode encolher a mão do Senhor. Isaías no capítulo 14, verso 27 nos mostra: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? O Senhor dos exércitos, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas estão diante dele, todas as coisas estão nas mãos dele, e ele pode todas as coisas. A mão do Senhor é mão de justiça. Nós vemos isso escrito em Atos capítulo 13, verso 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Paulo, ele repreendeu o encantador Elimas, pois este homem tentava apartar a fé do procônsul Sérgio Paulo. Este homem estava tentando impedir Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus, e nós não podemos nos esquecer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a mão do Senhor foi mão de justiça contra Elimas, porque Elimas estava em oposição à palavra de Deus, estava agindo em oposição ao apóstolo Paulo. A mão do Senhor, ela é poderosa, assim como ela é mão de justiça, ela é mão que exalta aquele que é humilde. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: sendo assim,
humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Se tem algo que agrada a Deus, é uma pessoa humilde, porque Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele exalta o humilde. Davi, ele nos ensina algumas lições sobre a mão do Senhor, e nós vamos aprender que nós temos um Senhor todo-poderoso e Ele tem mãos fortes, como diz no Salmo 89, verso 13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. O nosso Deus é Deus todo-poderoso, é Deus que tem mão forte, que tem braço poderoso. Mas Davi também nos ensina que a mão do Senhor tem delícias, e não são delícias passageiras. Salmo 16, verso 11, que diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A presença do Senhor é maravilhosa, na presença do Senhor há alegria, há delícias, e nós podemos desfrutar da presença do Senhor, da boa mão do Senhor. A mão do Senhor, conforme Davi nos ensina, é a mão que sustenta, que sustentou ele em momentos de grande angústia, de grande aflição. Salmo 18, verso 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Lembra, nós lemos um versículo agora há pouco, que a mão do Senhor, ela exalta o humilde, e aí Davi fala que a mão do Senhor sustém o homem. Louvado seja Deus. Mas Davi também nos ensina que a mão do Senhor foi quem sustentou ele e quem garantiu a ele a vitória. Segundo Samuel capítulo 22, verso 36, tu me dás o teu escudo da salvação, tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Para pensar, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que age a teu favor, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. E Davi ainda nos ensina que a mão estendida do Senhor traz socorro, traz livramento. Salmo 144, o verso 7, que diz: estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Davi fala para o Senhor: Senhor, tu que habita nas alturas, estende a tua mão e me livra. Imagina o sofrimento que Davi poderia estar vivendo naquele momento, mas ainda Davi nos ensina que das alturas o Senhor estendeu a mão e o tirou das águas profundas, o tirou da angústia. Está em Salmo número 18, o verso 16. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas. Louvado seja Deus. Deus, ele não tem prazer no sofrimento do homem, não. Deus, ele ajuda, ele socorre, ele auxilia aos que o temem, aos que o amam, aos que têm um coração sincero para com ele. E Davi ainda fala que a mão do Senhor realiza maravilhas. Salmo 45, verso 4, em tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos portentosos. Para Deus não há impossível, porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas também o salmista nos ensina que a mão do Senhor
ela é cheia de misericórdia. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 13, que diz: então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Davi sabia que Deus é misericordioso e Davi também sabia que o ser humano, ele é cruel e o homem sem Deus é terrível. O autor de Hebreus, ele nos exorta, ele nos traz um alerta para que nós não venhamos a cair nas mãos do Deus vivo, assim como ele, mas assim como Faraó e o povo do Egito. 1 Crônicas, capítulo 21, o verso 30 e o verso 31, porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é Deus de justiça, o nosso Deus é Deus de juízo, o nosso Deus é Deus que sustenta aqueles que o amam, mas o nosso Deus, ele nos adverte, ele nos alerta através da sua palavra. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No nosso texto base, nós vimos que todas as coisas estão nas mãos de Deus, e eu vou concluir dizendo que o nosso Deus, ele esteve, ele está e sempre estará no controle de tudo, e nós estamos gravados nas palmas de suas poderosas mãos, mão forte, mão poderosa, abençoadora, mão misericordiosa, mão provedora, e uma mão que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.